Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos ao vivo em mais uma terça-feira, 7 horas da noite. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar sobre diabetes, um conteúdo que eu gosto bastante, que eu trabalho bastante tempo. E aqui na aula Glicada Abaixo de 7, todas terça-feiras, 19 horas, nos encontramos aqui para a gente se aprofundar em um assunto específico do diabetes. Hoje, o tema é porque uma noite, né, com uma privação de sono interfere muito no valor da tua hemoglobina. No teu valor da tua hemoglobina, não. Na tua glicemia do dia seguinte. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Desculpa aí a confusão. Então, por que a privação de sono atrapalha tanto o valor da tua glicemia no dia seguinte, tá? Então, boa noite, Oli, boa noite, Lúcia, fiquem aí à vontade, qualquer momento podem me perguntar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela, se vocês puderem mandar mensagem no chat confirmando, né, que realmente apareceu aí o conteúdo, eu vou ficar muito feliz com esse feedback, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí me confirmem se conseguem enxergar. E aí, tá dando para ver? Coloca no chat ou então abre o microfone e confirma para mim, por favor. A Lúcia já tá lá fazendo com que a glicemia dela tenha uma tendência de queda, hein, Lúcia? Para 183. Vamos lá, então, olha só. Acredito que está dando para ver, né? A nossa aula, o nosso material. Então, vamos começar mais uma aula aqui. O tema de hoje, como eu falei anteriormente, vai ser sobre a privação de sono, sobre uma boa qualidade de sono, porque que quando você não tem uma boa qualidade, uma boa quantidade, isso interfere tanto no teu bem-estar e na tua glicemia no dia seguinte, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa introdução. Olha só. Dormir mal não impacta só o cansaço no dia seguinte. Muitas pessoas acreditam isso, né? Que dormir mal só vai impactar no seu nível de cansaço, no seu nível de performance no dia seguinte. Mas uma noite mal dormida, né, desregula os hormônios que fazem com que todo o sistema metabólico seja controlado, né? O sono, ele é essencial para isso. Então, uma noite mal dormida vai desregular todos os hormônios, né? E aumenta a resistência à ação da insulina. E pode sabotar completamente o teu controle glicêmico, mesmo que você tenha feito tudo certinho na noite anterior. Então, fez o teu jantar, fez a contagem de carboidrato certinho, aplicou a insulina, esperou uns 15 minutos, né? Fez tudo certinho e mesmo assim amanheceu com a glicemia lá em cima. Então, isso é bem comum e muitas pessoas acabam negligenciando o sono. Muitas pessoas, por conta da rotina, não conseguem ter uma boa qualidade de sono, tá? Então, não só qualidade, mas quantidade também desejada, tá? Então, na aula de hoje, você vai entender a ciência por trás da relação sono e glicemia e aprender estratégias práticas para usar o sono como aliado no tratamento do diabetes, tá bom? Mas eu quero que você imagine a seguinte situação, que você jantou bem, aplicou insulina, foi dormir com a glicemia bonitinha dentro da zona alvo, por volta de 110. Mas a noite foi ruim, acordou várias vezes, demorou para pegar no sono. Na manhã seguinte, você acorda com 100, 180, 200. Aí, deixa eu... Global Citizen Festival, Amazônia. Deixa eu só pausar aqui o som. Foi. Boa. Fala, Jair. Boa noite, tudo bem? Vamos lá? Então, na manhã seguinte, você acorda cansado, extremamente cansado, fadigado, com uma glicemia de 180, 200 ali, né? Sem ter comido absolutamente nada, né? E aí você isola, não é fenômeno alvorecer, por exemplo. Isso acontece porque o corpo, ele vai responder ao sono ruim que você teve, né? E você vive ali em momentos de estresse metabólico, liberando hormônios que vão elevar a tua glicemia
e isso atrapalha completamente a ação da tua insulina. Então, é como se fosse um fenômeno do alvorecer potencializado. Então, o fenômeno do alvorecer nada mais é do que um fenômeno que ele existe para fazer com que o teu corpo sinalize que você vai acordar. E para isso é liberado hormônios contra-reguladores da ação da insulina, que vão retardar a ação da insulina. E esses hormônios batem lá na portinha do fígado e falam assim, fígado, libera a glicose armazenada, porque a gente vai se preparar para acordar. Então, você precisa ter energia, né, para conseguir acordar. E aí, o que acontece? Aumento no valor da tua glicemia e resistência à ação da insulina, como perfeito para hiperglicemia. Então, por isso que você fica ali com hiperglicemia. E aí, quando você tem uma noite de sono ruim, isso é potencializado, muito potencializado, porque não vai ser só a glicemia que vai ser comprometida. Como eu falei, o sono ele regulariza todo o metabolismo, então não vai ser só a glicemia que vai ser prejudicada, tá bom? Mas você de uma forma geral. Então, qual que é o impacto da privação do sono na resistência insulínica? Olha só, o sono insuficiente, ele gera um estado, como eu falei anteriormente, de alerta metabólico. Então, teu corpo fica todo em alerta. Você vai ter mais cortisol na corrente sanguínea, mais adrenalina e menos resposta à insulina, ou seja, a tua insulina vai ficar cada vez mais lenta, tá? Estudos mais antigos, tá? Lá de 1999, estamos aí há 26 anos na frente, né? Mas já mostravam que uma única noite de sono com uma restrição, com uma privação, podia reduzir a sensibilidade à insulina até em 30%. Isso é muito alto, muito, muito, muito alto, tem um impacto muito grande, tá? E os novos estudos, eles confirmam que mulheres que dormiram, né, cerca de 6 horas por noite, né, durante 6 semanas, houve um aumento de 15% na resistência à ação da insulina. Então, assim, você fica mais resistente, a insulina retarda, né, fica mais lenta, né, então você vai precisar de mais insulina e você vai precisar de melhores estratégias para que ela trabalhe de uma melhor forma, tá? Pós-menopausa, o aumento foi maior. Então, essa resistência pós-menopausa chega a 20% aproximadamente. Então, todo o tratamento precisa ser reajustado, tá? E o consumo, né? Não o consumo, mas a quantidade de dose, a necessidade de dose, ela vai aumentar de insulina, tá? A restrição aguda em algumas noites de sono ruim reduziu a sensibilidade à ação da insulina em 20%, tá? Então, realmente, o sono ele vai impactar no teu metabolismo da glicose, fazendo com que você precise de ajustes para que você consiga ficar ali mais tempo dentro da zona alfa. Não só isso, mas ficar menos cansado, né? Descansar mais. Um sono restaurador, ele é muito significativo para a recuperação muscular, por exemplo, né? Para quem faz exercício físico, a gente só emagrece ou só ganha massa muscular quando a gente ajusta o sono, quando a gente tem uma boa qualidade, uma boa quantidade de sono, porque é durante o sono, é durante o descanso que tudo acontece, né? Toda a recuperação muscular acontece. Então, é um marcador muito importante de desempenho, a quantidade e a qualidade do sono, tá? Agora, se você aumenta apenas 1 hora de sono a mais na tua rotina por noite, em adolescentes melhorou a sensibilidade em 20%, apenas 1 horinha a mais. Olha só, a insulina ficou bem mais rápida, tá? Ou seja, o efeito é rápido, mensurável e cumulativo. Quanto menos sono, maior resistência. Não tem como. Então, comenta aqui no chat se alguém tem dificuldade com sono, se tem essa dificuldade em conseguir regular, né, de conseguir ter um tratamento mais efetivo ali no controle glicêmico, nessa quantidade de doses. A gente sabe que cada um tem sua rotina específica, né, e cada uma tem uma necessidade de sono diferente. Eu, na época da faculdade, por exemplo, eu dormia, acho que 4, 5 horas no máximo. Foi um momento de muito cansaço mesmo, e que desregulou tudo, né? Então, até o meu desempenho na faculdade, na minha vida pessoal, enfim, isso acabou comprometendo bastante a minha saúde durante esta época. Mas o mais importante é conseguir voltar a ajustar, né,
para que a gente tenha ótimos benefícios para a saúde de forma geral. Se você tem dificuldade com sono ou já percebe que tem um impacto significativo na tua glicemia, coloca aqui no chat, tá? Para a gente entender qual que é o teu cenário. Agora eu vou falar sobre um pouco sobre os hormônios, né? O papel dos hormônios no sono, tá? Então, o sono, ele não é o que muitas pessoas acreditam que ele seja, ele não é apenas descanso, tá? O sono é um processo hormonal ativo. Por isso que eu falei que ele regula todo o nosso metabolismo, né? Então, é durante o sono que a nossa casa fica em ordem. Praticamente isso, ó. Pausa para beber água. Então, durante o sono, é onde a gente consegue realmente regularizar todo o nosso metabolismo, tá? Então, durante o sono, são liberados alguns hormônios, né? Melatonina, cortisol, GH, leptina e grelina, tá? Então, a melatonina, ela vai regular o ciclo circadiano. E é muito importante isso. Por isso que muitas pessoas acabam fazendo a suplementação e a ingestão de melatonina para conseguir dormir mais, para ter uma qualidade melhor de sono, tá? A exposição à luz artificial antes de dormir, celular, TV, tablet, né, atrapalha a secreção de melatonina. Então, isso já vai dificultar. E o que acontece? Você vai ter um sono superficial, você não vai conseguir entrar num sono profundo, num sono restaurador. E aí você vai ter a sensação, nossa, eu dormi, mas eu não descansei. Fica com aquela sensação, né? E aí a glicemia vai amanhecer toda desregulada, porque não houve uma qualidade, uma quantidade suficiente. E mais do que isso, não houve um nível de profundidade significativa para que você tivesse toda a restauração necessária do teu sistema. Então, anotem, ó, para quem não sabe, esse material aqui, para quem está lá no grupo do WhatsApp, é liberado, tá? Então, eu libero, terminando a live, eu libero o acesso a esse mapa mental, então vocês vão ter acesso a esse mapa mental, tá? Então, isso é importante. O cortisol, né? O cortisol deveria estar baixo durante a noite e alto pela manhã. Porque se tiver muito alto durante a noite, vai atrapalhar o teu sono. E aí você vai ter uma baixa qualidade de sono. Então, a privação de sono vai aumentar o nível de cortisol em horários inadequados, em horários que não era para estar acontecendo. E aí você vai ter também o resultado de uma hiperglicemia de jejum. Então, é muito importante que esse cortisol seja liberado, né, de uma maneira muito mais assertiva em momentos adequados. Quando você tem toda uma rotina que desfavorece isso, ele vai ser liberado em outros momentos, atrapalhando o teu sono e gerando essa privação, tá? O GH, mais conhecido, né? Ele é conhecido como GH, mas o nome dele é o hormônio do crescimento. Então, ele é liberado só durante a noite, quando a gente está dormindo em sono profundo, tá? Então, por isso que é importante ter esse nível de profundidade de sono. Porque esse hormônio, ele só é liberado quando a gente está dormindo de forma profunda, tá? Se o sono ele é interrompido, a liberação ela fica completamente irregular, afetando a recuperação muscular, que eu tinha falado anteriormente, e aumentando de forma significativa a resistência à ação da insulina. Então, para quem tem o objetivo de emagrecimento e de hipertrofia, você conseguir ajustar uma boa noite de sono, realmente você vai ter resultados melhores, mais rápidos e mais significativos. Muitas pessoas, como eu falei, muitas pessoas negligenciam muito o sono. E quando elas percebem isso e conseguem ajustar, parece que muda, vira chave e é outro tratamento. Tá? Porque é real o efeito, é rápido o efeito, então você consegue sentir isso e perceber isso de uma maneira muito mais rápida. Tenho certeza que cada um de vocês que já tiveram uma noite de sono ruim, sabe como que é acordar no dia seguinte. Então, isso impacta o corpo de forma geral, não só pensando no diabetes aqui, tá? A leptina e a grelina, em noites ruins, reduz a leptina, né, que é o hormônio que traz essa saciedade, e aumenta a grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome.
Então, você tem maior desejo por carboidrato simples no dia seguinte. Não só no dia seguinte, mas durante a madrugada. Quem aqui já passou por momentos de acordar durante a madrugada e atacar a geladeira? Muitos pacientes com obesidade têm este quadro muito recorrente. Acordam de madrugada com fome. Por quê? Não tem uma boa noite de sono, tem uma privação de sono e não consegue regular isso. E aí você pergunta como que é a alimentação e a gente acaba relatando, né, que sim, acordam de madrugada e atacam a geladeira. Por quê? Porque o hormônio que gera saciedade em noites mal dormidas prejudica a liberação, né? Então reduz. E aí aumenta a liberação do hormônio que sinaliza fome. Então, muitas vezes você vai lá de madrugada e não é hipo, hein? Não é hipo, mas é por conta de sono ruim, tá? Então a gente precisa diferenciar. Muitas vezes pode ser uma hipoglicemia noturna, mas outras vezes é por conta de sono ruim mesmo. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas acabam consumindo carboidratos simples de rápida absorção, ou então carboidratos não tão saudáveis, e isso faz com que o ganho de peso aconteça de uma maneira bem mais rápida, tá? Resumindo essa parte de hormônios que eu falei aqui, a privação do sono é igual a mais fome, menos saciedade, mais resistência e glicemias mais altas. Olha só como o fato de ter uma noite de sono ruim impacta na tua saúde de forma geral. Olha isso. Então você vai ter mais fome, menos saciedade, mais resistência, ou seja, a tua insulina vai ficar mais lenta, e você vai ter como consequência de tudo isso hiperglicemias e um cansaço, uma fadiga extrema ao acordar no dia seguinte. Então é muito importante que a gente consiga alinhar essas questões para que a gente consiga ter uma boa qualidade de sono e uma boa quantidade. Isso é importante. Não adianta eu dormir 7 horas, mas sem ter sono profundo, por exemplo. Aí está a relação entre quantidade e qualidade. Tá? Então, isso é importante. Tem pessoas que dormem 5 horas por noite, mas no nível profundo, e se sentem restauradas no dia seguinte. Tem pessoas que dormem 8 horas, uma noite de sono ruim, e não se sentem restauradas no dia seguinte, tá? Eu vou passar algumas estratégias para que você consiga melhorar o teu sono e, consequentemente, melhorar a tua glicemia, tá? Durante esse período. Então, o clássico e o primeiro recomendado sempre vai ser para que você consiga fazer a higiene do sono. A higiene do sono é um processo que você faz todo santo dia antes de dormir, tá? Então, é importante que você crie essa rotina antes de dormir. Então, primeiro, definir um horário fixo para dormir e acordar. Primeiro ponto. A basal não tem que ser aplicada todo santo dia no mesmo horário? É exatamente isso. Você vai dormir, sempre tentar dormir no mesmo horário e sempre tentar acordar no mesmo horário. Assim você vai regular o seu ciclo circadiano e isso vai ajudar muito a tua saúde de forma geral. Então, isso é importante. Primeira etapa da higiene do sono, definir um horário fixo para dormir e acordar. Beleza? Beleza. Antes de dormir, fundamental, isso aqui todo mundo erra. Evitar telas e luz, né, azul pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso interfere muito, 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 muito na qualidade do teu sono. Tá? Então, é importante que você faça essa higiene, que você fique sem televisão, que você fique sem celular, pelo menos 1 hora antes. Testa, vai por mim, confia. Faz a higiene do sono, começa pela higiene do sono. E aí você me manda mensagem, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Nossa, Johanna, realmente funcionou e melhorou muito. Te falando, confia. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco, ou então com uma meia luz amarela, que gera um conforto maior, né? Então, uma luz amarela, não uma luz branca que vai te despertar, mas uma luz amarela que gera um pouco mais de conforto. Isso é importante. Meu, tem um negócio que eu acho que a gente vai desaprendendo conforme a gente vai crescendo.
Mas assim, quando nós somos bebês, eu não sei se vocês já acompanharam alguém que teve bebê recente, mas existe todo um ritual para que o bebê consiga dormir e dormir bem, ter uma boa noite de sono. O que acontece antes? O bebê, a mãe e o pai preparam o banho. Então você vai relaxar o teu corpo, vai tomar um banho de água quente, você vai relaxar o teu corpo. Depois, você vai e prepara o ambiente, coloca uma luz de canto amarela, confortável, né? Você vai manter o quarto escuro, silencioso e fresco para que o bebê tenha uma boa noite de sono e consiga realmente ter uma boa qualidade. Deixa eu beber água aqui, peraí. Muitas vezes é contada até uma história antes de dormir. Então, um livro aqui, quem gosta de ler, pode ser uma boa opção, que vai ajudar também, tá? Mas não um livro de suspense que você devore numa noite só, aí vai prejudicar teu sono. Mas um livro tranquilo que você possa ler e vai te ajudar nessa boa qualidade de sono. Então, aqui, eu colocaria também o banho. Deixa eu colocar aqui para vocês terem acesso. O banho. O banho morno. Isso ajuda bastante, tá? Então, quando eu falei, né? Parece que a gente vai desaprendendo quando a gente vai ficando adulto, né? Mas funciona super quando é bebê. E o bebê consegue dormir, enfim, ter uma boa noite. Mas é um ritual, é uma rotina, é uma higiene do sono que é feita com o bebê e que a gente deveria levar isso para o resto da vida, tá? Então isso acaba sendo muito comum e que a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo, tá? Então é importante começar pela higiene do sono. Outra coisa também, ó, que impacta demais, a tua alimentação antes de dormir, tá? Então isso vai impactar demais na qualidade do teu sono, porque vai começar o processo digestivo, né? Então, dependendo da quantidade de comida e a qualidade dessa alimentação, o processo de digestão ali pode prejudicar, né? Então, é muito importante ter uma boa alimentação, né? Evitar refeições pesadas e muitas gordurosas tarde da noite, né? Então, por exemplo, rodízios de pizza, churrascaria, né? Comida japonesa, é, em ambientes que você já vai para comer muito, como que é o caso do rodízio, né? Isso é muito complicado. Isso vai atrapalhar na tua noite de sono, porque você vai ficar muito mais inchado, você vai ter consumido muitos alimentos que precisam de um processo de digestão mais lento. Então, isso vai desgastar mais o teu organismo e vai prejudicar a tua noite de sono, tá? Se você precisar de algum lanche, né, durante a noite, caso você tenha aí essa orientação para prevenção de hipoglicemia, prefira lanches mais leves, né, uma proteína com carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? Aqui pode ser whey, tá? Que aí vai juntar uma boa proteína com um iogurte bom. Isso vai trazer um lanchinho leve e vai manter a tua glicemia estável durante a noite, tá? Evitar álcool e cafeína, que atrapalham a fase profunda do sono. A cafeína eu recomendo que vocês consumam até às 16 horas da tarde. No máximo, assim, extrapolando até às 16 horas da tarde, para que não tenha um impacto significativo no teu sono. E a cafeína pode ser do café, né? Ou então do próprio pré-treino, tá? Ou do pré-treino que tenha cafeína. Então, eu recomendo no máximo, até 4 horas da tarde a utilização dessa cafeína. Eu, Johanna,
faço o consumo de cafeína até 2 horas da tarde, para que não tenha esse impacto no meu sono, que eu sou sensível à cafeína. Então, já percebi isso, e isso vai impactar no meu sono. Então, eu sugeriria até umas 2 horas da tarde, mas tem a gente abre algumas exceções e pode ir até 16 horas, mas precisa entender a individualização, se você é sensível ou não à cafeína, se isso realmente vai te atrapalhar ou não, tá? Então, isso aqui é importante. Atividades físicas, olha só, os exercícios físicos, as atividades físicas regulares, né, melhora a qualidade do sono. Então, quando você começa a se exercitar de uma forma muito mais frequente, né, e consistente, você vai perceber que vai melhorar a tua qualidade de vida, você vai conseguir dormir melhor. Então, são estratégias que você pode utilizar para que você possa melhorar essa qualidade do sono, tá? É muito importante que você evite treinos muito intensos muito tarde da noite, por conta que você pode elevar, né, cortisol e adrenalina. Então, por exemplo, quando eu treinava jiu-jitsu, o treino acabava muito tarde. E isso impactava muito a minha noite de sono, eu não conseguia dormir. Por mais que o treino tivesse sido bem cansativo e eu estivesse exausta, eu ainda estava na adrenalina ali do jiu-jitsu. E eu percebi que aquilo ali estava impactando diretamente a qualidade do meu sono. Tá? Então, evitar, tipo, eu chegava em casa 10 e pouco da noite, por exemplo. Então, era bem tarde mesmo, até dormir, chegar em casa, tomar banho, jantar, dormir, né? Então, isso impactava de uma forma muito significativa, tá? Então, evitar esses treinos muito intensos, esportes de alta intensidade, crossfit, né, lutas, enfim, muito tarde da noite. Eu sei que existem várias pessoas que jogam futebol, né, no período noturno mais tarde, naqueles societies, né, com os amigos e tal, e isso acaba atrapalhando também, tá? E aí, outra estratégia é ter esse monitoramento mais inteligente, tá? Então, é importante, eu sempre vou falar aqui, quando a gente tem dados, a gente consegue ter melhores ajustes e ações mais assertivas. Eu sempre falo que é impossível uma costureira costurar no escuro. Então, sempre que puder, anote e faça o teu diário glicêmico, desde quando você acorda até o momento que você vai dormir. E quando você acorda no dia seguinte, você vai analisar a tua noite e fazer esse diário da tua noite, tá? Então é importante que você tenha esse comparativo de glicemias em dias bons, né, de sono e dias ruins, e aí você realiza essa comparação, entende como que foi a resposta glicêmica durante esses dias, tá? Se você utiliza o sensor, observe os padrões de madrugada, se a glicemia permaneceu mais estável, se ela oscilou muito, se foi para hiper, se foi para hipo, enfim. Quando o sono é ruim, a variação ela é maior. Então, você vai perceber uma maior variação glicêmica no teu gráfico. E aí você consegue entender, nossa, eu tive um sono ruim, deixa eu ver como foi meu gráfico da madrugada. Aí você consegue ver, identificar isso, tá? O sensor permite isso. Agora, quem faz ponta de dedo, infelizmente a gente não consegue entender exatamente como que fica ali a tua glicemia, tá? Mas você vai conseguir comparar os valores, por exemplo, de glicemia em jejum quando você acorda de um dia ruim e de um dia bom, tá? Então, aí você acaba tendo esse comparativo e conseguindo entender como que tua glicemia tem se comportado. O que isso pode gerar, né, a longo prazo, né? Então, os impactos clínicos de longo prazo, tá? Estudos mostram que a privação crônica, né, isso de forma crônica, o que é crônico? Algo que leva muito tempo. Então, por exemplo, diabetes tipo 1 é crônico, né? Não é agudo, não é algo rápido que vai simplesmente passar, né? Uma dor aguda e uma dor crônica, né? Então dá para entender o que é agudo e crônico. Então, quando você tem uma privação crônica há muito tempo, né, aumenta o risco da tua hemoglobina glicada ficar mais alta, tá? E também aumenta a chance de você desenvolver complicações, né? Então, obesidade, porque vai mexer com a regulação dos hormônios de fome e saciedade, você pode desenvolver hipertensão e até complicações microvasculares, tá? Então, é necessário, de uma vez por todas, dar devida importância
para a qualidade e quantidade do teu sono, tá? A Associação Americana de Diabetes, em 2024, né, na sua diretriz, na sua orientação, reconhece o sono como um pilar fundamental do tratamento, do manejo do diabetes, junto com a alimentação, a atividade física e a medicação, que é a insulina e os medicamentos orais. Então, a ADA, ela já reconhece que realmente o exercício físico, ele vai ter um impacto e ele faz parte ele é o próprio, o exercício físico não, o sono de qualidade, ele vai ter um impacto significativo na tua glicemia. Então, é importante que você olhe com um pouco mais de carinho e com um olhar muito mais assertivo para este pilar que é muito, mas muito negligenciado, tá? Então, isso se torna extremamente importante, tá? E tá recente, tá, gente? De 2024. E aí eu pergunto aqui para vocês, né, que estão aqui, responderem. Quem aqui já percebeu que quando dorme mal, no dia seguinte, a glicemia está mais alta? Se alguém quiser abrir a câmera, ou então abrir o microfone para falar, ou então colocar aqui no chat, eu gostaria de entender a rotina de vocês. Se vocês já conseguiram perceber que uma noite de sono ruim gera toda essa dificuldade aí no manejo do diabetes, né? Então, eu acredito que realmente fique muito mais desafiador para vocês, né? Então, isso se torna bem prejudicial a longo prazo, tá? E aí, eu quero propor um desafio para vocês, tá? Então, quem já percebeu que quando dorme mal, no dia seguinte a glicemia está mais alta, eu quero sugerir que você possa observar os próximos 3 dias a relação entre sono, né, a qualidade, a quantidade e os valores de glicemia em jejum. E aí você me conta na próxima aula, ou então no Instagram, ou então no próprio WhatsApp, como que se comportou essa glicemia, tá? Por que 3 dias? 3 dias sempre vai ser a quantidade mínima para que a gente consiga entender padrões de glicemia. Então, toda vez que a gente vai realizar algum teste em relação à dosagem, ou então algum teste de exercício físico ou alimentar, alguma conduta do tratamento, a base mínima para que a gente faça qualquer ajuste são de 3 dias, para que a gente entenda os dados que foram computados, né, os dados que a gente teve acesso, e aí a gente consegue ter algumas estratégias e testar pelos outros 3 dias. Então, a base sempre vai ser 3 dias para que a gente consiga ter algum tipo de orientação nesse sentido, tá? Então, isso é importante, sempre 3 dias, tá? A gente vai ter o que aconteceu em no segundo e no terceiro, e a gente vai conseguir entender os padrões e as médias, né? Diante dos 3 dias. É importante que você faça as suas coisas sempre do jeitinho que você já faz quando está fazendo esse teste, tá? Para que a gente consiga ter melhores resultados mais assertivos. Então, eu quero que você saia daqui com a missão do seguinte: faça a higiene do sono antes de dormir, teste, depois me retorne, diga se realmente isso trouxe benefícios para você, porque realmente é algo que gera um grande impacto, tá? O que eu quero trazer de conclusão aqui: o sono, ele não é luxo. Muita gente acha que é luxo, mas ele é tratamento. E você deve encarar ele assim como você encara a aplicação sagrada de insulina, assim como você encara a contagem de carboidratos, assim como você encara já o exercício físico como tratamento e não opção de escolha. O sono é mais um dos pilares do tratamento do diabetes, que é essencial para que a gente tenha sucesso e efetividade no tratamento. Dormir bem vai melhorar a tua sensibilidade à ação da insulina, vai regular os teus hormônios e vai manter a glicemia mais estável, tá? Quer acordar com a glicemia no alvo? Comece fazendo o básico, né? Comece pela qualidade do seu sono. Então, olhe as coisas que são macros, né? Para depois você ir para micro, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que têm o objetivo de emagrecimento. Aí, em vez de melhorar a qualidade alimentar, beber mais água, diminuir o industrializado, vai querer fazer o quê? Vai querer olhar para algo que é mínimo, assim, mínimo, em vez de olhar o macro e tentar começar pelo macro, tá? Então, isso é importante. Alguma dúvida por aqui, pessoal?
Essa aula é bem importante, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode abrir aí o microfone, ou então colocar no chat, tá? Para que a gente tenha acesso a isso, sem vergonha. A tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Se não quiser perguntar pelo microfone, manda mensagem aqui no chat, tá bom? Lúcia, comenta aqui. Tua glicemia desceu, Lúcia? Comenta aqui. Tava fazendo esteira ali para a glicemia dar uma baixada. Peraí, Lúcia, deixa eu abrir aí teu microfone aqui. Deixa eu te achar. Deixa eu ver. Ih, não consigo. Aí, foi. Acho que agora você está me ouvindo. Estou te ouvindo. Abaixou. Baixou sim. Na hora que eu saí de lá já estava 160 e poucos. Com a tendência para baixo. Não, estava... E não lembro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas já ficou mais baixa, né? Já foi caindo, mas agora eu cheguei em casa nem não vi ainda não. Perfeito. Deixa eu te perguntar, quando você tem uma noite de sono ruim, como que é teu dia no dia seguinte? Então, eu praticamente tenho uma noite de sono ruim todos os dias, né? Porque eu acordo muito para medir glicemia por causa do medo de hipoglicemia. Mas, assim, eu tenho uma vantagem. Eu acordo, meço na mesma hora ali, durmo. Não fico acordada, não. Durmo no mesmo instante. Que legal. Então, você não perde o sono, né? Você consegue voltar, né? Na mesma hora, eu durmo de novo. Ai, que legal. Isso é bom, isso é positivo, isso é positivo. Então, gente, a Lúcia tem bastante medo de hipoglicemia noturna. Já aconteceu, né, uma vez, enfim. E isso faz com que ela verifique a glicemia dela de madrugada de uma forma mais assertiva, mesmo utilizando sensor, né, Lúcia? Então, isso acaba interferindo na qualidade do sono dela. Então, fico com um pouco de medo. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando essa parte emocional, te dando mais segurança, né? E você vai recuperando a segurança no teu sono, para que você consiga dormir uma noite de sono completa e tranquila, sem acordar por conta de medo de hipoglicemia. Espero conseguir isso. Vai sim, com certeza. Desejo muito isso. Deseja, né? Quem não deseja uma noite de sono completa, né? Mas obrigada pela participação, Lúcia. De nada. E aí, pessoal, alguém quer falar mais a sua experiência aí quando você dorme e aí acorda no dia seguinte? A Lúcia deu o depoimento dela aí, eu queria trazer isso porque a gente conversou, né? A Lúcia, ela se tornou paciente, né? E aí era algo que, essa aula, quando a gente elabora os temas um mês antes do mês, né? Eu falei, nossa, a Lúcia vai aproveitar bastante a aula dessa terça-feira, porque realmente o sono é algo que impacta, né? Mas, obrigado, Lúcia, pela participação, tá? Vamos lá, então. Eu quero trazer alguns recados super importantes, tá? Se você não é cadastrado nessa aula, né, se cadastra porque você vai participar do grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp eu falo sobre o tema, eu disponibilizo esse material, que é um mapa mental aqui, para que você possa estudar e possa ter acesso depois. Então é muito importante que você faça o seu cadastro, porque lá você fica sabendo de tudo de antemão, tá? Então você vai ter acesso às informações, tá? Então, o link para o cadastro na aula está aqui no mapa mental, então quando você tiver o acesso, faça esse cadastro. Ou então, conhece alguém que tem diabetes e que você percebe que o conteúdo dessa aula é realmente significativo, envia para ela, para que ela faça o cadastro e tenha acesso a um conteúdo profundo. Gente, essa aula, novamente, é totalmente gratuita aqui, tá? Vocês ficam aqui comigo cerca de 40 minutos, 60 minutos com um profissional de saúde, podendo tirar qualquer dúvida que seja aqui comigo ao vivo. E quando que vocês têm acesso ao profissional de saúde assim durante tanto tempo, né? Numa aula profunda. Então envia para alguma pessoa que realmente tem diabetes que vai se beneficiar com isso, tá? É gratuito, o link vai estar aqui. Agora, se você tem um objetivo de manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, ou então conseguir finalmente chegar com ela abaixo de 7, eu recomendo que você faça um mapeamento estratégico da glicada e entenda o que realmente está funcionando no teu tratamento e o que não está. No mapeamento, ele é uma sessão gratuita, onde a gente vai se reunir e a gente vai fazer esse mapeamento para que a gente descubra o que realmente está impactando de forma
positiva e negativa, e você sai com um plano de ação, o que você precisa fazer para conseguir reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7, ou então manter a tua hemoglobina glicada em 7, ou abaixo de 7, né? Então, para que você concorra a uma vaga nesse mapeamento, como eu falei, ele é gratuito, mas eu não tenho todos os horários disponíveis. Então, para que você concorra a este mapeamento, o link também vai estar aqui para que você faça o seu cadastro, para que a gente possa analisar as suas respostas e te chamar no privado para agendar o teu horário, tá bom? Então, não perde essa oportunidade. Alguém mais ficou com alguma dúvida ou quer falar sobre a sua experiência com sono? Vou deixar esses segundos aqui finais para que vocês possam falar, tá? Mas já começo aqui a minha singela despedida. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, vários rostinhos novos, então eu fico muito feliz de onde a gente está chegando, né? Essa é a nossa 16ª aula. Toda terça-feira, pode chover, pode fazer sol, pode estar caindo o mundo, a gente vai se encontrar aqui às 19 horas. Então, toda terça-feira a gente vai estar aqui, tá? Então, eu queria agradecer muito, mais de 3 meses, tá dando 4 meses, né? 4 meses de projeto, né, desse projeto que eu dei, né, que chama a aula semanal glicada abaixo de 7. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês por disponibilizarem algo que é realmente muito importante na nossa vida, que é o nosso tempo. Ficou alguma dúvida? Me passem feedbacks no Instagram ou no WhatsApp de como que foi essa aula, o que eu posso melhorar para trazer para vocês, sugestões de tema também, me envia, tá bom? Então, isso é muito importante para que a gente consiga dar continuidade com esse projeto lindo e muito importante. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira, às 19 horas. Um beijo e até a próxima terça. Tá bom, pessoal? Boas glicemias. Bora jantar, faça a contagem de carboidrato, aplique em 15 minutos antes e vamos ser felizes, tá bom? Beijão! Até a próxima terça.